Tenente Coronel, eu estava acompanhando esses últimos dias aí focos de fumaça, de queimada aqui na região urbana, e isso já começou a me levantar. Eu digo, será que já estamos chegando no período de queimadas? Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Cadu, a gente vê aí que a gente passou um período de chuvas intensas. Sim. Desde o final do ano, as chuvas elas foram antecipadas aqui na nossa região um pouco. E dezembro foi um momento de uma grande concentração pluviométrica. Tanto que a gente teve aí algumas situações relativas a enchentes, alagamentos. No entanto, nada que fugisse à normalidade. E a gente ainda tem alguma previsão de chuva para esse mês de maio, né? Então isso aí nos deixa aí com um pouco de tranquilidade em saber que ainda tem essa previsão de chuva, porque quanto mais a chuva se estende, mais distante fica o período de queimadas, né? Então dessa forma a gente ainda espera alguma chuva até o dia 11, a previsão que nós temos, né? A partir do dia 11 sai uma nova previsão para a gente poder acompanhar como é que vai ser essa evolução. Mas o período crítico de queimadas a gente ainda não entrou. No entanto, nós já estamos atendendo algumas ocorrências relativas a queimadas dentro da zona urbana. O que acontece, Cadu? Aquela pessoa que tem um terreno, tem um lote, tem uma determinada área, ela deixa aquela área durante todo o período chuvoso sem o devido tratamento ali, justamente por conta da sua camada vegetal. Então vai crescer o mato, vai crescer o capim, e a pessoa, ao invés de procurar outra alternativa, como um roço, sim, ou então a contratação de um profissional que possa utilizar algum produto químico lá para debelar aquela devida vegetação, ela se utiliza do fogo, que é o meio economicamente mais viável. No entanto, o prejuízo dele é incalculável, porque pode causar danos ao patrimônio. Aquele fogo ele pode se expandir para outros locais, pode se tornar um incêndio, porque um incêndio é o fogo descontrolado. Sim. Ele pode invadir casas, pode matar animais, como já ocorreu aí por diversas vezes, e pode inclusive aí afetar a vida de seres humanos. Não somente através do fogo, mas principalmente através do produto da combustão do fogo, né? A gente sabe que o fogo ele vai produzir uma combustão que é a fumaça. Então essa fumaça, ela traz danos aí complicadíssimos para a saúde do ser humano. Crianças, idosos, pessoas com problemas respiratórios. A gente está saindo de uma pandemia, sim, mas já entra outra situação aí que a gente está tendo muitos casos de gripe na nossa, sim, cidade, no nosso estado. Então é um fator preocupante. Então a gente realmente tem que abominar a questão da utilização do fogo para a limpeza de áreas vegetais e começar a tratar outras tecnologias, né? Ou contratar um profissional devidamente habilitado para fazer o uso de produtos químicos, ou então utilizar do roço para retirar aquela camada vegetal. Agora, é possível, comandante, mudar essa cultura que a gente tem no interior do Brasil, sobretudo na região norte, região nordeste, dessa queima desse lixo em casa, no quintal? Você acha que é possível isso? Realmente é uma cultura muito impregnada, principalmente aqui na nossa região, no centro-sul do estado do Maranhão. A gente observa que existe a possibilidade daquele lixo, principalmente o lixo do quintal, aquele, sim, lixo oriundo de folhas, o lixo orgânico ali que fica ali, oriundo da vegetação que tem no próprio quintal, dando esse exemplo aqui. O cidadão ele junta o lixo, ele arruma o lixo, mas ele não coleta o lixo, que seria o certo, colocar em sacolas, colocar e dar a destinação, sim, correta. Ele prefere queimar o lixo. E aquela fumacinha, digamos assim, a fumaça mais chata que tem, porque é uma combustão lenta e ele vai ficar produzindo fumaça por horas. Geralmente põe à noite. E geralmente no período noturno, que é o período de descanso, o período que as pessoas estão nas residências. Isso tem trazido um transtorno muito grande para o Corpo de Bombeiros. Por quê? Porque o Corpo de Bombeiros ele não tem condições de atuar para debelar fumaça, né? Ali, aquele lixo do quintal, ele não é um incêndio. Eu falei, é um fogo, está sob controle. Não corre risco de propagar, de invadir outras áreas. Mas ele produz a fumaça, que é uma situação muito chata. Há um transtorno. Há um transtorno e que nós,
damos o carimbo ali para quem solicita, Sim. que realmente ele está certo, porque realmente é uma situação bem complicada. Eu não sei se existe algum tipo de legislação, e realmente não sei se existe algum tipo de legislação, mas está aí uma dica, se não existir, para os nossos queridos vereadores. Amanhã eu vou estar com o Moisés Coelho aqui, eu vou até falar isso com ele. Se não existir, né, porque eu realmente não sei, mas que alguém faça um projeto de lei, porque não é possível, infelizmente. Eu vou até mais longe, Cadu. Antes de ter um projeto de lei, a gente tem que ter uma consciência moral, consenso, social. Né? A gente habita já numa situação de zona urbana. Nós não temos condições de realizar atividades outrora que eram realizadas na zona rural, porque a gente sabe que lá no interior... Sim. Tem aquela situação de fazer uma fogueira para espantar os mosquitos, etc. E acaba virando uma cultura. Sim. Mas aqui na cidade, a gente não tem essa situação e não tem a possibilidade de fazer esse tipo de situação. Então, é uma situação delicada que deixa ali os vizinhos em situações aí que quem tem rinite, quem tem sinusite, sofre bastante nesse período. E a gente pede a conscientização. Você que tem seu lixo doméstico ali no quintal, você que precisa fazer a limpeza vegetal do seu lote, do seu terreno, vamos optar por outras estratégias que não sejam a utilização do fogo. Vamos fazer o roço, vamos contratar alguém para utilizar um produto químico, ou então vamos juntar aquele lixo do nosso quintal e dar a destinação correta na coleta que passa ali na nossa rua. Agora, bom, mas a gente está chegando então aí próximo já desse período crítico de queimadas, ainda segundo o calendário não nesse momento, mas algumas ocorrências pontuais. Mas e como é que está a corporação? Porque assim, eu imagino que todo ano na verdade, o trabalho do bombeiro ele é todos os dias do ano, 24 horas, porque quando não é uma situação de enchente, alagamento, aí você vem com situação de animais silvestres, animais selvagens, e aí você vem na outra época de fogo, ao mesmo tempo verão balsas, cuidado. Então assim, não para. Como é que está hoje a estrutura do batalhão para poder atender toda essa jurisdição aqui? Exato, Cadu. A gente veio de uma situação bem complexa, né? Que foi a questão das enchentes. Foram intensas, não só aqui no sul do estado, mas principalmente na região central do estado. Ali na região de Trizedela do Vale, Pindaré, Santo Inês, Pedreiras, toda aquela região. Então a gente já vem desse período. E já ingressamos agora em um outro período, aqui na nossa região, que é o Verão Balsas, no mês de julho, Sim. onde a gente tem que aumentar o foco relativo à questão da prevenção de afogamentos. E, concomitantemente, a gente tem esse período já entrando, aí sim, no período crítico relativo ao combate a incêndio florestal. Em detrimento dessas situações, sempre é deflagrada a Operação Maranhão Sem Queimadas, todos os anos. O Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão deflagra a operação, onde são enviados esforços de equipamentos, reforço de efetivo, para que a gente consiga atuar em todas as ocorrências onde o Corpo de Bombeiros é solicitado. Do ano passado para cá, nós tivemos o apoio também do governo federal. O governo federal está dando um apoio no sentido de pagamento de diárias de deslocamento de pessoal para as unidades mais afetadas. Aí é a Operação Guardiões do Bioma. Inclusive, já tivemos a primeira reunião técnica que aconteceu na data de ontem, já para deliberar sobre o planejamento da operação para esse ano. Então, a operação já está confirmada. Então, isso já nos deixa mais tranquilo, porque o suporte necessário para atuar nós teremos mais uma vez no decorrer do ano. Uma das unidades que acredito que deva receber maior apoio, sobretudo, é do 4º Batalhão aqui. Por que acontece? Só o município de Balsas, se fosse para atender somente o município, é o maior do estado em extensão. E você tem outros municípios. Eu acho que não resta dúvida nenhuma que a estrutura que foi dada para os profissionais é uma estrutura muito boa de trabalho ali, mas eu acredito que deve haver esse empenho por parte do governador, Carlos Brandão agora, enfim, e o governo federal, como você está falando aqui, porque de fato é uma das unidades que mais precisa de um olhar bem especial por conta dessa estrutura de jurisdição, né, de atendimento. Isso, a gente tem uma característica muito forte aqui na região sul do estado, vinculada à questão dos incêndios florestais, que é principalmente o período de estiagem, porque realmente não chove nesse período, não tem chuva, a gente vê uma chuva que é a chuva das mangas, chuva do caju, Sim. Uma ou duas chuvas nesse período de 3, 4 meses,
E outra situação bem latente em relação a isso é a questão da vegetação, que é a vegetação de cerrado. A vegetação de cerrado é uma vegetação altamente propícia à propagação de incêndios florestais. Exatamente, é uma pólvora, né? Pólvora vegetal. Então, em detrimento disso, a gente pega uma região aí que é muito afetada. Mas ano passado, nós conseguimos estabelecer aqui em Balsas, três polos, 3 equipes prontas para atuação. Nós estendemos uma equipe para Tasso Fragoso, uma equipe para Alto Parnaíba e uma equipe para a região da Batavo, que foram as regiões identificadas com maiores focos de incêndio. Tudo isso devidamente constado em planejamento, identificado através dos focos de incêndio na localidade. Então, visualizou-se e vislumbrou-se a necessidade. Então, desta forma, o comando da corporação achou correto a gente abrir postos avançados. Então, desta forma foi feito ano passado. E esse ano, nós estamos trabalhando já na questão do planejamento para que permaneça da mesma forma, seja feito da mesma forma. Seria um pronto atendimento naquelas regiões ali de forma mais rápida, exatamente. Né? Por exemplo, nós temos um incêndio em Alto Parnaíba, um incêndio geralmente quando o bombeiro é acionado para incêndios florestais em zona rural, o incêndio já vem há mais de um dia queimando, né? Quando a população realmente não consegue controlar e dá um jeito, um meio de acessar o Corpo de Bombeiros. Uma vez acionado lá em Alto Parnaíba, o Corpo de Bombeiros até se deslocar à cidade de Alto Parnaíba, por exemplo, tendo aqui como exemplo, que é uma das mais distantes aqui do centro de Balsas, a gente levaria algumas horas, talvez até um dia, dependendo da logística necessária para a formatação da equipe. Estando lá não, a equipe já vai estar pronta, já vai ser um pronto emprego, e o resultado a gente colheu ano passado, aí, reduzindo as estatísticas dos satélites relativas a incêndios florestais. Muito bem. Bom, e hoje é Dia Internacional do Bombeiro. E aí a gente vê que essa classe aqui, né, que atende, que tem salvado vidas aí há muito tempo, tem cada vez mais lutado, e a gente vê que a questão quem defende, que escolhe ser um bombeiro militar, primeiro é por paixão, por salvar vidas, né? E isso a gente percebe até nas crianças, né? Algo que vem bem cedo, né? De super-herói a salvar vidas. Como é que você faz essa análise hoje do bombeiro militar no Brasil, que luta para ter, primeiro, por um lado, trabalha por amor à profissão de salvar vidas, por outro, muitas das vezes luta com uma falta de estrutura em alguns estados do Brasil, uma falta de remuneração adequada e ainda, infelizmente, com situações como os trotes que ficam ligando para atrapalhar o serviço. Como é que você faz essa análise toda aí? Assim, em relação à questão de entrar no Corpo de Bombeiros por amor, eu estendo até mais. Quem não entra por amor, entra por oportunidade, ele acaba se apaixonando. Entendeu? Então é uma profissão realmente apaixonante. São muitos desafios ao longo da carreira que nós cumprimos. Muitos deles sendo necessário colocar em risco a própria vida, tanto que nosso juramento, a gente faz o juramento relativo a isso, uma profissão difícil, onde o treinamento e os equipamentos eles vêm para minimizar esses riscos. Fazendo um apanhado geral, os corpos de bombeiros do Brasil, a gente tem tido um avanço muito grande relativos a tecnologias, né? Então, geralmente os grandes avanços, a gente pega a história das corporações e pode ver isso, eles vêm seguidos de grandes tragédias. Então, alguns pontos de tragédias que aconteceram dentro do Brasil foram pontos aí iniciais que startaram a adoção de estudos para que novas tecnologias elas fossem implementadas no serviço da corporação. E isso ajudou muito a avançar técnicas, a avançar a questão dos combates a incêndios, a questão dos salvamentos. Sim. Mas o Corpo de Bombeiros ainda é uma corporação que requer um investimento muito alto. Para a gente ter uma noção, Cadu, um carro de incêndio hoje equipado, ele gira em torno de R$ 1.200.000. Então é muito caro. A gente tem um equipamento chamado desencarcerador aqui na nossa unidade, que é o mesmo desencarcerador que é utilizado na Fórmula 1,
Ele gira em torno de 360 a 380 mil reais, que é o utilizado justamente para tirar vítimas presas em ferragens. Para cortar o carro. Para cortar o carro, não só cortar, como expandir, fazer uma série Isso fica junto com aquele carro grande que vocês... Não, ele fica quando há necessidade, geralmente essas ocorrências de vítimas presas em ferragens necessitam de um deslocamento mais rápido. Então o equipamento ele já está lá pronto, está em uma caixa já pronta, a gente só coloca na caminhonete para ter um acesso mais rápido até o local do acidente, porque geralmente os acidentes são em estradas, né? E muitas vezes um pouco distantes aqui do nosso centro. Então há necessidade de deslocamento rápido. Então o investimento é muito alto. Então isso de certa forma se torna aí um entrave para a expansão como deveria ser. No entanto, o Estado do Maranhão tem trabalhado fortemente de 2015 para cá nessa questão da expansão, né? Nós mais que dobramos o número de unidades do Corpo de Bombeiros dentro do Estado. Então, a última inaugurada foi em Grajaú, recentemente, na semana retrasada. Nós tivemos a inauguração do batalhão da Companhia Independente de Grajaú. Então, já é mais uma companhia que vem para reforçar. Grajaú é palco tanto de alagamentos, porque é cortada por 2 rios. Faz parte da jurisdição de Balsas? Quanto de incêndios. Até ser inaugurada fazia, entendi. E agora ela já está ajudando Balsas. Por exemplo, o município de Formosa da Serra Negra, por ficar mais próximo do Grajaú, já está sendo atendido por Grajaú. Entendeu? Então a intenção é essa da política de expansão do Corpo de Bombeiros. É que realmente, mesmo que nós não estejamos com sede presente nos municípios, que nós consigamos dar o atendimento, prestar o atendimento mais rápido possível a todos os municípios maranhenses. É isso. E eu queria que você desse uma pincelada, nosso tempo está esgotando já, mas a gente tem que falar sempre nisso, tem que bater nessa tecla, infelizmente, dos trotes, que atrapalham e muito. Isso, a gente tem a incidência de trotes. O trote, que é a população balsense e região, o trote ele dificulta muito o trabalho do Corpo de Bombeiros, né? Às vezes existe a necessidade de um atendimento de uma outra ocorrência em que realmente precisa do apoio do Corpo de Bombeiros, e o Corpo de Bombeiros está empenhado em tentar encontrar uma residência que foi originada através de um trote. Vamos supor, entra uma ocorrência, a gente faz a triagem, existe a triagem no telefone, a gente pede dados, pede locais, pede ponto de referência, e a guarnição desloca, né? E às vezes não encontra a casa e fica naquele trânsito e modulando com a central de rádio, tentando encontrar. A gente tenta retornar e quando se dá conta foi um trote. E nesse mesmo momento pode existir outras pessoas realmente precisando do apoio do Corpo de Bombeiros. Então a gente pede conscientização da população. Muitas crianças passam trotes também para o Corpo de Bombeiros, principalmente nos horários de saída das escolas, em torno de 11 para meio-dia, e no final da tarde estão ali com os coleguinhas e se tratam de fazer trote. Então a gente pede conscientização da população, que os pais orientem os filhos, para que realmente essa prática aí não seja executada. Tenente Coronel Willis, muito obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço o espaço, mais uma vez aí é uma forma de prestação de contas do nosso serviço aí perante a sociedade. Um abraço. E fica a nossa continência a esses homens que salvam vidas do 4º Batalhão. Um abraço, em nome da nossa tropa a gente agradece.